Vamos começar esta aula com a leitura do texto anexado, tratando da Constituição do Estado. O texto é parte de um dos capítulos do livro de referência da disciplina, As Instituições de Israel de Roland Volks. Leia o texto e, em seguida, volte à aula. A segunda instituição a ser estudada no Antigo Testamento é a sociedade. Aqui partiremos de uma organização nômade e tribal até a concepção do Estado de Israel, especialmente com as conquistas do rei Davi, no período em que era visto como a grande liderança de Israel. No princípio de estabelecimento de Israel na Terra Prometida, as 12 tribos formavam uma confederação. Essas tribos haviam firmado um pacto religioso em Siquém. Este pacto selou a unidade religiosa, e estabeleceu entre eles o princípio de uma unidade nacional. Isto significa que as tribos passaram a compartilhar do mesmo culto e da mesma tradição. Mas a unidade religiosa e o sentido da unidade religiosa não foi suficiente para que a confederação das tribos tivessem governo e eficácia política. Depois da morte de Josué, apesar de ser o mesmo povo, ter o mesmo culto e a mesma tradição, não mais existia um líder comum. Surge então o governo por meio de juízes, que eram eleitos por Deus com a missão de proteger, de salvar o povo. Os juízes eram, além de eleitos por Deus, aqueles que tinham sobre eles o poder do Espírito de Deus. Até então, o governo é teocrático. Deus governa o seu povo. A segunda instituição a ser estudada no Antigo Testamento é a sociedade. Aqui partiremos de uma organização nômade e tribal até a concepção do Estado de Israel, especialmente com as conquistas do rei Davi, no período em que era visto como a grande liderança de Israel. No princípio do estabelecimento de Israel na Terra Prometida, as 12 tribos formavam uma confederação. Essas tribos haviam firmado um pacto religioso em Siquém. Este pacto selou a unidade religiosa, e estabeleceu entre eles o princípio de uma unidade nacional. Isto significa que as tribos passaram a compartilhar do mesmo culto e da mesma tradição. Mas a unidade religiosa e o sentido da unidade religiosa não foram suficientes para que a confederação das tribos tivessem governo e eficácia política. Depois da morte de Josué, apesar de ser o mesmo povo, ter o mesmo culto e a mesma tradição, não mais existia um líder comum. Surge então o governo por meio de juízes, que eram eleitos por Deus com a missão de proteger, de salvar o povo. Os juízes eram, além de eleitos por Deus, aqueles que tinham sobre eles o poder do Espírito de Deus. Até então, o governo é teocrático. Deus governa o seu povo. A conquista da Terra Prometida foi marcada pela grande quantidade de principados existentes naquela região. 31 deles haviam sido derrotados por Josué. Outros continuaram existindo. No tempo dos juízes, não tendo ainda forma política bem definida, o povo olhando para os reinos vizinhos deseja ter um rei. Surge então o Estado, com Saul tornando-se o primeiro rei de Israel. Foi uma evolução precipitada pelos acontecimentos. De um lado o perigo representado pelos filisteus. Do outro lado o povo em uníssono exigia um rei. Em seguida, Saul desobedece a uma ordem de Deus, e Samuel unge Davi como rei. Israel passa então a viver uma monarquia dualista. Davi trabalha bem a união de todo o reino. Depois de Davi, seu filho Salomão mantém a monarquia e o reino unido, até que após a sua morte, o reino se divide em Reino do Norte ou Israel com 10 tribos e Reino do Sul ou Judá formado por Judá e Benjamim. Apesar da divisão, o sentido religioso continua vivo, até a queda de Jerusalém, que vai marcar o fim das instituições políticas de Israel. A partir daí a Judéia passa a ser integrante dos impérios babilônico, persa e seleucida, que impõem seu estatuto habitual. Dentro do limite de autonomia religiosa e cultural que lhe era permitido, os judeus continuam vivendo regidos por sua lei religiosa, sob o governo dos seus sacerdotes, voltando a um regime teocrático e voltando à ideia que Deus é o rei de Israel.
Dentro da estrutura social, no regime monárquico, a figura do rei em Israel é instituída, como vimos, em um contexto de conflito com os filisteus, e o desejo do povo em ter um rei, como os demais povos que conheciam. Em Israel a figura do rei tinha como pressuposto que sua escolha era divina. Leiamos o texto de 1 Reis capítulo 2, dos versos 12 a 15, quando Salomão se torna rei sem ser o primogênito de Davi. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. E esta lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim. E acrescentou: Tenho algo para lhe dizer. Ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei. Mas as circunstâncias mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Tendo em vista que a eleição do rei era divina, ele era consagrado no santuário, sendo ungido em um rito religioso acompanhado com a vinda do Espírito de Deus, que tomaria conta do rei. A entronização ocorria em clima de festa e contava com a imposição de insígnias. Uma espécie de diadema fixado na coroa. O rei recebia muitas homenagens dos altos funcionários. Sua coroação era acompanhada por salmos, que eram cantados naquele momento, além das manifestações populares com gritos de Viva o Rei! O rei era entronizado na perspectiva do Salvador. O rei era visto assim pelos povos primitivos. Essa era uma ideia comum e o rei haveria de trazer bem-estar aos súditos e prosperidade ao país. Sendo escolhido por Deus e sendo assistido pelo seu Espírito, a realeza divina era sagrada e se encontrava habilitada a exercer as funções religiosas. Na sociedade que admitia a poligamia, ter um grande harém era sinal de poder e riqueza. Mas isso também era luxo de alto custo que configurava um privilégio real. No harém real existiam mulheres de outros povos, o que servia ao rei como prazer, mas ao mesmo tempo, ganhos para sua política. Neste contexto existia a senhora nobre. Um posto oficial, na corte de Judá, contrário à posição de criada. Em geral, estava associado à mãe do rei. Foi o caso de Batseba, a mãe de Salomão. Em se tratando de filhas do rei, pouco se conhece. Mas, a partir da história de Tamar, filha de Davi, é possível concluir que as princesas viviam sob tutela das mulheres do palácio, até o dia do seu casamento. Elas eram dadas em casamento a altos oficiais ou a reis amigos. Já os filhos, estes eram criados no palácio pelas amas de leite, sendo em seguida confiados a tutores escolhidos entre as grandes cidades. Depois de casados, os filhos homens recebiam dotes do rei e passavam a ter independência de vida, sendo designados herdeiros, e podendo exercer alguns cargos por prerrogativas especiais. Todos os reis do Antigo Oriente foram grandes proprietários. Possuíam terras e as administravam diretamente, em arrendamento ou concedidas com feudos em troca de tributos ou serviços pessoais. O mesmo aconteceu em Israel. O rei possui um patrimônio crescente, que era transmitido por sucessão, e que poderia aumentar de diferentes maneiras. Entre as formas de aumentar o patrimônio, encontrava-se a compra de terras, o recebimento dos bens daqueles que eram condenados à morte, ou dos que abandonavam a nação. De forma injusta, alguns reis aumentavam o patrimônio da corte, confiscando bens de seus súditos ou por presentes recebidos, além de empreendimentos comerciais. Os bens do rei chegavam a se confundir com os bens da coroa, que em geral, eram administrados por um funcionário especial. Agora, pare o vídeo e leia o texto que foi disponibilizado. O texto trata da administração do reino. Quando analisamos alguns reinos, começando por Davi, pouco se conhece sobre sua administração.
Sabe-se que no reino de Davi os levitas também eram ativos em assuntos não religiosos, como empregados ou juízes. Se atribui a Davi a criação da força policial, que também continha levitas. Em compensação, seu filho Salomão usava responsáveis designados prefeitos, para administrar seu território, dividido em 12 distritos. A ideia era que cada um dos distritos pudesse suprir as necessidades do palácio, um a cada mês. Tudo era centralizado nas mãos do prefeito. Eles eram usados para garantir, inclusive, a arrecadação das contribuições, tendo funções mais amplas, para administrar o reino. No texto que você leu, observe que Judá não estava incluído nos 12 distritos estabelecidos por Salomão. Sua organização parece desconhecida. Somente temos informações sobre sua administração, depois da divisão dos reinos. Aí surge, de forma semelhante à divisão feita anteriormente, 12 distritos, quando consideramos Benjamim. Todos estão introduzidos por títulos geográficos. 1 no Negueb, 3 na planície, 7 na montanha e 1 no deserto. Após a divisão, observando o Reino do Norte, parece não existir uma organização administrativa, mas tudo indica que Samaria, como capital deste reino, era a região central de um conjunto de clãs, que não parecem apresentar uma organização clara. Agora vamos passar à terceira e mais importante instituição na vida do povo judeu do Antigo Testamento: a religião. O povo era essencialmente voltado para a vida religiosa. Aliás, a religião era a vida do povo desde Abraão, que inicia um relacionamento com Deus, sendo chamado a ser pai de uma grande nação, e através da sua descendência, abençoar todos os povos da terra. O símbolo da religião era o tabernáculo ou templo. Ele era o centro da vida e da religião em Israel. Tudo acontecia em torno dele, e a vida girava em torno dele. O templo era considerado um território sagrado. Da mesma forma que as áreas do templo, as áreas em volta dele, também eram consideradas sagradas. O lugar do culto é o lugar da presença de Deus. Desta forma, o local assumiu o caráter sagrado, inclusive, no caso do templo, tendo espaços à sua volta, que seriam usados como separação entre o sagrado e o profano. O lugar de culto não era escolhido pelo homem, mas pela manifestação da presença de Deus ou da sua ação. Estas manifestações podem ser explícitas ou por meio de sinal, indicado pelos efeitos naturais reportados ao poder de Deus. Em primeiro lugar, entre as manifestações, encontramos a teofania. Aparições divinas. As teofanias marcam o lugar de culto no tempo dos patriarcas. No tempo dos juízes, Gideão funda o santuário de Ofra, onde o anjo lhe apareceu, segundo a tradição. O templo de Jerusalém vai ser construído no local onde o anjo de Yahvé esteve, e onde Davi levantou um altar. Deus prometerá aceitar os sacrifícios oferecidos, em todo lugar onde ele fizer celebrar o seu nome. Em segundo lugar, encontramos as águas sagradas, provenientes da religião natural de Canaã, que reconhecia a presença de Deus nas águas que fecundavam a terra. As fontes eram consideradas manifestação da presença de Deus para saciar os rebanhos, alimentar as árvores e assim por diante. Para Israel, seus ancestrais que foram pastores e agricultores passaram a partilhar desta concepção. É assim que vamos encontrar muitas referências às águas no Antigo Testamento. No entanto, era posto de lado a ideia ou mito sobre a santidade de águas, rios, do mar, retendo somente os lugares de culto, em relação com a água. Em terceiro lugar, vamos encontrar também as árvores sagradas, sendo apontadas como lugar de culto. Os profetas condenavam os israelitas que iam sacrificar sobre as colinas à sombra das árvores. Tanto no livro de Deuteronômio, como nos textos que se derivam dele, encontramos os lugares de culto estabelecidos sobre colina, debaixo de toda árvore, sendo condenados.
Note-se, entretanto, que nenhum dos textos faziam referência ao culto às árvores, mas apenas marcavam o local de culto ou sacrifício. Em quarto lugar, as colinas ou montanhas, que se aproximavam do céu, eram consideradas como espaço divino. Tais como o Monte Hermon, o Tabor, o Carmelo. Contudo, no Antigo Testamento, Yahvé tem apenas 2 montes considerados sagrados. O Sinai, onde se revelou, e Sião, onde ele reside. Como lugares de culto dos patriarcas, vamos encontrar Siquém, em Gênesis 12 de 6 a 7. Siquém foi o local da primeira parada de Abraão em Canaã. Ele para no lugar santo, onde havia o carvalho de Moré. Ali, Abraão ergueu um altar ao Senhor. Esse é tipicamente o relato sagrado da fundação de um santuário. Ali encontramos a teofania, comunicação divina e instalação do culto. Este santuário, entretanto, está mais enraizado em Jacó e em sua descendência pelos filhos, segundo a tradição eloísta. Betel é outro local onde encontramos a expressão de culto dos patriarcas. Ali, Abraão edifica um altar em seu segundo acampamento em Canaã, segundo a tradição javista. Mamré é o terceiro local apresentado como lugar onde Abraão levantou um altar. Desta feita, levanta-se o altar, sob o carvalho de Mamré. Mamré aparece em Gênesis, não apenas como local de culto, mas como residência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Berseba é outro local citado no texto bíblico como local de culto dos patriarcas. Foi ali que Deus apareceu a Isaque e lhe confirmou a promessa feita a Abraão. Foi lá que Isaque construiu um altar, invocou o nome de Yahvé e ofereceu sacrifício. No deserto, os israelitas tinham como santuário uma tenda que se tornou o tabernáculo na literatura cristã. A tenda era chamada de tenda da reunião, do encontro ou da assembleia. Era o lugar onde Deus falava com Moisés face a face. Toda a estrutura e mobília da tenda podem ser encontradas no livro de Êxodo, tal como Deus ordenou a Moisés que a construísse. Para ilustrar melhor como foi construído o tabernáculo, vamos continuar com um vídeo ilustrativo da Bíblia Ilumina, e da mesma forma, em seguida, um vídeo ilustrativo do Templo de Jerusalém. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas devem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeites para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do sumo sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. O Senhor disse a Moisés: Faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão medir 13,30 metros de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça,
e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, ponha o propiciatório sobre a Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, coloque a mesa e o candelabro. Ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam-na de ouro puro por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam 2 varais de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os varais nas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta do propiciatório. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Suas asas ficarão abertas, cobrindo o propiciatório. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos que eu vou lhe dar. Ali eu me encontrarei e falarei com você. De cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins de ouro que estão sobre a Arca da Aliança, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os varais para se carregar a mesa. Os varais devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho.
porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Repouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados das argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases.
O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão, a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas 2 pontas do manto haverá 2 alças que deverão ser presas nos 2 lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista.
A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda-os nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença, no lugar santo, o sumo sacerdote Arão usará este peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça, rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e, usando a técnica de um ourives, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica quadriculada de linho fino, uma mitra de linho fino e também um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas vista Arão em seus filhos. Depois consagre-os, dedique-os e unja-os com azeite, para que me sirvam como sacerdotes. O Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Revista de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate, em cada lado do altar, ponha 2 argolas de ouro, por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo, fora da cortina e diante da arca da aliança, onde está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso aromático. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar,
pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés: Faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim, eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes de geração em geração. O Senhor Deus disse a Moisés: Misture as especiarias mais excelentes: 6 quilos de mirra pura, 3 quilos de canela e cana doce, e 6 quilos de cássia em 3,5 litros de azeite. Esses ingredientes comporão o óleo santo da unção. Use esse óleo para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus acessórios, o altar de incenso, o altar de queimar ofertas com todos os seus utensílios e a pia de bronze com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas que ficarão completamente santas, e qualquer pessoa ou coisa que tocá-los será santo. Use esse óleo para ungir Arão e seus filhos. Santifique-os para que eles possam ministrar diante de mim como sacerdotes. Esse para sempre será o meu óleo santo da unção. Nunca deverá ser usado no corpo de uma pessoa comum e você nunca deverá fazê-lo para o seu uso pessoal. Esse óleo é santo e assim ele deverá ser tratado.
Agora, você pode parar o vídeo e observar em detalhes os locais do Templo de Jerusalém. Aqui, nós concluímos este módulo. Responda ao questionário. Se aprovado, passe a um módulo seguinte.